Então, nós estamos aqui na atividade 7.1 da nova sequência do EMAI, sequência 7, página 49. Então, vamos ver o que ela nos traz. Os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 são chamados números naturais e formam um conjunto infinito de números. Você já sabe lidar bem com os números naturais, certo? No nosso dia a dia, porém, usamos números que não fazem parte do conjunto dos números naturais. Com certeza você conhece algum deles. Letra A. Observe a escrita a seguir e diga o que elas se referem. Bom, então vamos primeiro fazer a leitura deles e no final da leitura da atividade a gente volta nela para eu ensinar vocês o que deve ser feito, tá? Então, no primeiro quadro, nós temos aqui o R maiúsculo, que representa o real, a nossa moeda brasileira. Em seguida, nós temos o cifrão e nós temos um valor aqui de R$1,75. Então, vejamos que esse número, ele divide, né, a parte do real inteiro com o valor dos centavos, né, que se refere, no caso aí, às moedas, tá? No quadro 2, nós temos aqui também um número que eu leio 2 metros e 8 decímetros. Então, também tem a divisão aqui pela vírgula, né? Separando aí o número, o metro do decímetro. No quadro 3, nós temos aqui 3 quilos ou 3 quilogramas e 150 gramas, tá? Então, eu também separo o quilo dos gramas. E no último quadro, nós temos 1 litro, que está separado também, né, do restante, que nós podemos ler 500 mililitros. Então, 1 litro e 500 mililitros, né? 500 ml ou 500 mililitros, como nós costumamos falar, ele é menos que 1 litro, tá? Então, em matemática, números como esses são chamados de números racionais e, nesses casos, estão escritos na forma decimal. Popularmente, as pessoas dizem que são números com vírgulas. Isso a gente ouve muito no nosso dia a dia. Ah, número com vírgula. Ninguém às vezes sabe que esses números são chamados de racionais. Mas os números racionais podem ser representados sobre a forma de frações, que são menos usadas no mundo de hoje. Então, ele pede para que a gente verifique, né, nesse quadro abaixo, a escrita das representações dessas frações. Então, com certeza vocês já viram, né? Então, nós temos aqui 1/2, 1/3, 1/4 e 2/3. Aproveitando, né, essa atividade, eu vou fazer aqui uma representação, tá? Então, eu vou fazer a representação por desenho dessa fração. Então, eu tenho aqui um inteiro dividido em 2 partes e uma parte eu tomei. Então, meio, metade, né? Eu tomei. Depois nós temos aqui um inteiro dividido em 3 partes e eu tomo um pedaço dela. Então, eu tenho 1/3. Depois eu tenho aqui 1/4. Eu também tenho um inteiro dividido aqui em 4 partes. Eu tomo um pedaço. E outro inteiro dividido em 3 partes e tomo 2 partes dela, 2/3. Bom, agora nós vamos voltar na letra A
E vocês vão, então, analisar novamente esses números aqui. Então, né, da letra A, que eu já fiz a leitura com vocês, e vocês vão escrever embaixo de cada um o que eles representam no nosso dia a dia. Então, vocês vão ter que pensar aí, qual desses números ele representa a medida de massa, e escrevam embaixo. Depois, vocês têm a opção de colocar, né, o sistema monetário, qual deles aí, né, representa, quais desses números, o sistema monetário. Depois nós temos qual desses número representa a medida de capacidade e o outro, qual desses 4 números representa medida de comprimento. Tá? Então, vocês vão ler novamente esses números aqui, vão avaliar, né, o símbolo de cada número e vão escrever qual é a medida de massa, qual é o sistema monetário, qual deles é a medida de capacidade e medida de comprimento. Não se esqueçam de assistir ao vídeo, que eu vou postar também no grupo, que vai facilitar a vocês identificarem esses números. Tá bom? Espero ter ajudado você.